Olá, você que nos assiste na telinha da TV Comunitária. Está começando mais um programa Brasília Notícias. E hoje, em particular, eu estou muito feliz em trazer esse tema, que é resistência indígena. E o meu convidado muito especial é o Bruno Canella. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigada. O Bruno Canella, que ele hoje soma na resistência do território Santuário dos Pajés, aqui no Noroeste, em Brasília. E também o Bruno, que é liderança indígena jovem. Bruno, e a gente começando a conversar, me conte um pouco sobre a sua história e como foi se reconhecer indígena. Bom, a história do meu povo, antes eu costumava falar que ela começou em 2002, quando toda a família se reuniu para entrar com o processo de reconhecimento indígena, né? Mas a história do meu povo, ela começa num conflito, né? Num conflito entre fazendeiros lá no Maranhão. E aí houve uma guerra, né, ali, esse conflito que é bem atual hoje, né, sobre disputa de terra. E aí o meu povo do Maranhão, ele vai migrando até chegar na região do Araguaia, no Mato Grosso. E aí algumas pessoas foram por Goiás, outras por Tocantins, até chegar na região do Araguaia. Em 2002 a gente entrou com um processo, né, junto à FUNAI, Ministério da Justiça, para o reconhecimento indígena. E aí, em 2008, a gente tem um reconhecimento indígena, né? Bem recente, né? É bem recente, para perfazer das políticas públicas especiais para os povos e como reconhecimento, porque a família queria isso. Os antepassados morreram falando que queria esse reconhecimento. E aí, em 2008, a gente conseguiu, foi uma vitória. Mas só que a luta não parou ainda. A gente está lá no Mato Grosso em processo de retomada, né, do território, em que os ancestrais foram enterrados, em que o povo ali, a gente ficou espalhado em 5 cidades diferentes, e aí tivemos que se reunir para esse processo de reconhecimento, e essa é a minha história. E aí, né, Brasília é outro capítulo da minha vida, que eu venho para cá em 2013, chego aqui, né, entro neste mundo do direito. E aí é onde é que está a outra questão do indígena ocupando um espaço, tendo que sair da sua comunidade para ocupar um espaço, né? E para enfrentar as lutas que nos é imposta, né? E quando você chegou aqui em Brasília, né, em 2013, você sentiu essa dificuldade de estar nos espaços, de ocupar o espaço sendo indígena? Bom, é sempre um desafio muito grande, né? É porque incomoda. O indígena, quando ocupa um espaço, seja num tribunal, seja no âmbito acadêmico, ele incomoda, né? E aí a gente lida com isso. Isso é desencadeado de uma série de problemas, né? A gente está com o governo atual, por exemplo, que destila o ódio sobre os povos indígenas, destila o ódio sobre ativistas, sobre ONGs, e aí este ódio ele já vem junto com o preconceito, que já existe, né? O racismo estrutural aí, que também abarca os povos indígenas. E aí a gente sofre com isso, né? Sofre bastante. E sobre ser resistência indígena, como você bem citou, este governo atual, que odeia todo mundo, né? Não sei, ele só puxa ali a sardinha para quem é branco, enfim, elitizado. E como é ser resistência nesse governo? É óbvio que não é fácil, mas como é que você que mora lá no santuário, como é que está sendo ser resistência indígena nesse governo? Bom, é desafiador, né? Como já falei, e atualmente, como você citou, estou morando no santuário para somar na resistência lá. A gente tem a liderança, né, que fala em nome do santuário, que é o Frechá, né, que é filho do Santier, que foi uma das maiores lideranças que tivemos aqui no Distrito Federal. Ele fala em nome do Santuário dos Pajés, mas eu posso falar que o santuário é um exemplo, né, muito patente do que é a resistência indígena no Brasil também, que além da questão do agronegócio, que avança sobre os povos indígenas, né, as cidades, tanto que vai inflando, ela acaba também avançando sobre os povos. É o que acontece aqui no Distrito Federal, é o setor imobiliário, né, Brasal e todas estas outras setores que constroem condomínio, que tentam avançar sobre a área ali no Noroeste, aqui em Brasília, né? Então, estar ali é muito desafiador. É um desafio constante.
está em processo de demarcação lá, demarcatório, eles vão cercar a área, será a primeira área indígena totalmente cercada, né, por uma grade, uma cerca, eu não sei como eles vão fazer. Eles colocaram uma guarita lá na porta, o que também é outra diferença, que vai ser a primeira aldeia indígena com a guarita, né, que foi imposto pelo governo. E é muito desafiador, né, em todos os aspectos. E você sente que, por exemplo, no contexto local, né, aqui do DF, que a gente tem um território Santuário dos Pajés, as pessoas, os moradores, os brasilienses, eles tomam posse dessa luta que é tão próxima? Ou você acha que falta muito ainda para dar uma visibilidade para essa luta, falando mais no contexto local do Santuário dos Pajés? Falta muito, Nayá, porque o povo, a informação, a gente está numa era de desinformação dentro da informação, né? E aí há muitos rumores, né, de que há pouca terra há muita terra para pouco índio, e aí todos esse, como eu já falei, o preconceito ele acaba atingindo todo mundo e atinge as pessoas. Ali no Noroeste, por exemplo, a gente está em processo de demarcação, mas ainda não temos as políticas públicas lá dentro ainda, não tem uma escolinha para as crianças que têm que sair de lá. E tem muitas crianças lá, né? Acho que gira em torno de 150 pessoas, se eu não estiver enganado, que existem lá, e famílias, e tem crianças, então não tem escola, não tem um postinho, então tem que sair de lá. E aí não tem um lazer, né? Porque o Noroeste foi construído em cima de nascentes, né? Brasília foi construída em cima de 7 aldeias, né? Uma coisa que não é retratada também. E aí, lá no santuário, por exemplo, nós estamos falando da aceitação das pessoas, né? Sobre os povos indígenas. Isso. E sobre a pauta também. E aí eles fizeram uns prédios ali, né? A gente está cercado ali. E aí tem parquinhos, por exemplo. Tem parquinhos lá, né, em que eles construíram junto dos condomínios, e como não tem lazer, às vezes um pai quer levar um filho, né? A família quer levar um filho lá no parquinho e a gente não é muito bem recebido lá, né? Já ouvi relatos de mães lá que foram ofendidas, né, lá quando leva seus filhos para brincar e não levou mais. Então eu acho que falta muita maturidade por parte de muitas pessoas, sobretudo no DF, sobre os povos indígenas. Mas também há muita gente boa, né? O santuário tem a ajuda de muitos ativistas ambientais, né, coletivos, sobretudo um coletivo que eu participo, que é o Subverta também, que tem ativistas ambientais, tem a companheira Airi, que é outra líder indígena aqui no DF, que também participa do Conselho Indígena aqui do DF. E é desafiador, falta muita maturidade. Sim, porque não adianta só demarcar, sendo que tem toda aquela pressão, né, dos moradores, do governo. Das pessoas sobre a gente, né? Justamente, já que você tocou, né, nessa pauta dos ativistas ambientais, sabemos que a gente vive uma era de desmonte ambiental com o ministro, nem sei se pode ser chamado ministro, o ministro Ricardo Salles, o governo Bolsonaro, que na verdade nem tem uma política ambiental, ele queria extinguir o Ministério do Meio Ambiente. E é muito importante a gente ver que a luta dos povos originários é uma luta sobretudo pelo meio ambiente, porque é aquela coisa, né, a gente precisa da terra para existir qualquer outra luta. Então, o que você acha, na sua opinião, que falta para as pessoas tomarem posse dessa luta indígena, os não indígenas, tomarem posse dessa luta e, enfim, mudarem, apoiarem de alguma forma toda essa resistência? Bom, o processo ele acaba sendo muito lento, como a gente falou da ocupação de espaço, porque assim, o indígena precisa vir ao encontro para que as pessoas vejam que a gente existe, né? Apesar de todos os apesares e assim, sensibilizar as pessoas. Então, o indígena, ele percebeu que não deve ficar lá, somente na aldeia, porque senão ele acaba sendo mais massacrado ainda e tendo acesso à cidade negado, né? E aí eu acho que é esse encontro, sabe? Esse encontro nosso com as pessoas. E aí a informação, combatendo fake news, combatendo a desinformação, que é muito grande, né? Neste quadro de fake news, de notícias falsas, de mentiras sobre as lideranças indígenas. Então,
eu acho que é esse encontro. Existem muitas pessoas, você também, eu conheço a sua história como jornalista e também como pessoa que apoia a causa indígena. Então, é a questão é um encontro mesmo, assim, que existem pessoas que eu acho que não vão gostar da gente, sabe? Mas, enfim, eu acho que a quantidade que gosta e que às vezes é só falta de informação mesmo. Quando a gente chega, fala a verdade, conta da experiência, as pessoas acabam recebendo a gente melhor. E aí a consequência é que apareçam mais pessoas solidárias à causa indígena, né? Sim, você falando de informação. Agora, né, tá tendo a jornada Nenhuma Gota de Sangue a Mais, né, que é uma delegação de indígenas percorrendo a Europa para denunciar todo o genocídio que acontece aqui no Brasil. E isso não é divulgado em nenhuma mídia. Eu mesmo só estou acompanhando pelo Instagram, Facebook, da própria delegação, mídia ninja, mídia índia. E como é viver num país sem nenhum tipo de mídia indígena? Né? Como é que é esse processo? E aí é que está essa delegação, Nenhuma Gota de Sangue Indígena Mais, né? Ela é liderada pela Sônia Guajajara, líder da APIB, né? Que foram junto com outros indígenas. Esse processo de ter que sair do Brasil para ir denunciar lá fora, né? O descaso que o governo do Brasil faz sobre os povos indígenas, que é o genocídio, é uma das crueldades já, né? Porque a gente tem que, olha, a Sônia junto com toda a delegação que está lá já estão dias, né, longe da família. E aí eles vão para lá com esse processo, porque existem acordos internacionais de direitos humanos que precisam ser respeitados. E aí a gente tem que sair para lá, e aí quando chega lá tem toda aquela agenda. E aí aqui no Brasil fica a máquina de fake news, né? Aqui o pessoal do Bolsonaro, por exemplo, nessa máquina que está sendo investigada agora no Congresso, uma CPI da fake news, né? Falando que a gente está a passeio, falando que a gente está buscando agariação financeira, influência política, como fazem com o líder Raoni também, o cacique Raoni, né? Falam que ele tem apartamento na França, o que é mentira, né? Ele mora numa casa muito simples, no Mato Grosso, né? Onde ele é o cacique. E aí é muito importante essa questão da gente ocupar espaço, mas é muito cruel também o que fazem com a gente, sabe? Essa necessidade de ter que sair do Brasil para denunciar essa matança de indígenas aqui, né? Sim, e mesmo quando saem, os próprios brasileiros, a própria mídia que poderia estar, né, ajudando. Poderia estar ajudando, não dá visibilidade. Tem a mídia índia, tem a mídia ninja, a mídia independente, né, a TV comunitária em si, que entende os interesses e as necessidades da comunidade, vai ao encontro. Precisava mais de TVs como a TV comunitária, né? Mas é os próprios indígenas mesmo que fazem. A mídia índia está crescendo bastante, graças a Deus, e também graças ao apoio dos ativistas, né? Dos artistas, né? Que também são muito perseguidos. Né? Sim, é a então, os perseguidos que se reúnem, né? Vamos se juntar. Vamos se juntar, porque juntos somos mais fortes, né? É isso aí. E já que a gente falou, né, dessa jornada, dessa delegação que está percorrendo a Europa, lá eles estão conseguindo grandes feitos, né? Conversar, enfim, dar uma devida visibilidade. Eu vi que, acompanhando o Instagram da Sônia, eles conseguiram barrar uma reunião com 300 empresários lá na Europa, então foi muito legal. E tem esses feitos. Temos o acampamento Terra Livre, né? E o acampamento desse ano, ele conseguiu algumas vitórias para o povo indígena. Algumas, né? Pouquíssimas, mas conseguiu algumas vitórias para os povos originários. E uma delas foi a questão da demarcação das terras indígenas não ser do Ministério da Agricultura, que não faz nenhum sentido. Então, como os povos originários veem essas pequenas vitórias? Então, você falou da questão que eles conseguiram barrar, né, uma reunião lá de grandes empresários. E aí é outra questão também, que é a questão do consumo, às vezes, né, de coisas que partem dos grandes produtores que avançam sobre as terras, né, que matam os povos indígenas. Então é outra coisa que eles estão fazendo lá, é combater isso e expor, né, essas empresas para que as pessoas conheçam quem é que está matando os povos indígenas.
e aí é um trabalho que eles estão fazendo. A questão das conquistas, pequenas conquistas, né? Do ATL também. Bom, nos três poderes existe ameaça aqui em Brasília, né? Tanto no STF, como no Congresso e no Executivo. No STF exige teses jurídicas, né? Tem a questão do marco temporal, a tese do marco temporal, a do renitentes bulliu, no Congresso Nacional tem a PEC 215, tem a PL 1610, que tenta alterar o processo de demarcação indígena e até a entrada da terra indígena para tentar a exploração mineral, por exemplo. E aí, aonde hoje colocaram, né, aquele presidente lá, eles fazem o que eles fizeram, essa questão de remanejar a FUNAI para os inimigos, o Ministério da Agricultura, né? Depois colocaram no Ministério da Família, tira do Ministério da Justiça, né? E assim, o ATL, ele funciona como um instrumento de guerra hoje, dos povos indígenas, né? Para dar visibilidade e é isso, eu acho que essas pequenas conquistas, a gente nesses três poderes, sabe? Especificamente nessas teses que eu te falei, e também no Congresso Nacional são muitos projetos do Congresso e a questão do presidente. O presidente, por exemplo, quer municipalizar a saúde indígena, quer municipalizar a educação indígena. Então, por exemplo, eu já sou vítima de um processo cruel de linguicídio. Né, eu falo bem o português, estou aqui falando bem o português, mas eu gostaria de estar falando a minha língua nativa, né, que é do tronco macro-G, que é falada pelos canelas. E é sempre uma vitória quando a gente consegue barrar esses projetos deles, sabe? É sempre uma vitória. E um pouco mais sobre essas experiências indígenas, né? É todo um conhecimento ancestral. Vocês ocupam o Brasil antes de qualquer pessoa. Então, como é que a gente pode trazer essa essência linda, indígena, toda essa força ancestral para os modos de produção nessa sociedade louca, capitalista, nesse governo fascista que a gente vive hoje? Como a gente pode trazer todo esse conhecimento dos indígenas para essa sociedade que a gente vive? Bom, primeiro, existe uma liderança indígena aqui, que ele fala o seguinte, ele fala que apesar da gente estar pisando na terra, que é horizontal, e a gente está por cima dela, a gente não está acima dela, né? Então, eu acho que as pessoas perceberem a importância que a natureza tem para ela, porque é de lá que ela veio e é para lá que ela vai, né? Como pessoa, eu falo, né? Como pessoa, a própria pessoa mesmo, o que ela consome, o que ela é, a água, né, a floresta que controla o clima, né, se está muito frio, se está muito quente, é consequência de um descontrole ambiental. Então, eu acho que as pessoas devem passar a valorizar mais a natureza, sabe? Porque conhecimento a gente tem, o conhecimento é vasto, né? E aí a gente está, como já foi citado várias vezes, na onda da desinformação, aí é que está, né? E também há o distanciamento, parece que a cidade pensa ou cria a ilusão de que não precisa da floresta, sabe? Há esse distanciamento também que a gente precisa fazer para que as pessoas entendam que não é distante, né? Os povos indígenas, como primeiros agricultores, né, como primeiros descobridores dos alimentos, né, que muitas coisas a gente come hoje porque a gente teve o tato de saber que comemos aquilo, né, o mamão, as frutas. Então eu acho que a cidade ela precisa entender que a floresta ela tá bem próxima, apesar da pessoa estar num condomínio, estar num lugar totalmente urbano, né? E aí eu acho que é perceber mesmo essa questão da agricultura familiar, da agrofloresta, né? É importante as pessoas passarem a aderir isso, a combater alimentos que venham da exploração animal, sabe? E porque é um processo cruel, o capitalismo avança, né, sobre os povos indígenas
e aí desencadeiem toda essa violência que a gente sofre hoje. Sim, e todas essas notícias que estão chegando, querendo ou não, para quem procura, né? Porque não chega tão simples assim. Dessa, por exemplo, Paulino Guajajara, né? Que foi morto na última terça-feira. Como é que vocês indígenas, por exemplo, Paulino Guajajara foi no Maranhão? Um caso de assassinato que chegou, né? Até a mídia, porque acontecem quase que diariamente. Acontecem vários. E como vocês articulam, por exemplo, estando aqui em Brasília, para se movimentar em defesa, em políticas de proteção aos indígenas? Bom, primeiro, por isso que a gente tem que combater outro preconceito, a questão do uso da mídia, né, social pelo indígena. Porque, querendo ou não, cara, Nayá, as pessoas carregam daqueles preconceitos mesmo de falar que o índio tem que andar pelado, sim, sabe? Estereótipo. Esse estereótipo todo, e aí, graças a Deus, a gente tem um acesso. E o meu sonho é que em cada aldeia tenha uma ferramenta dessa para transmitir ao vivo, né, para uma segurança pública que seja eficiente, essas questões que acontecem. Então, Paulino Guajajara foi brutalmente assassinado com um tiro no rosto, né? E aí, automaticamente, já mandamos isso para as pessoas que estão na delegação lá na Europa, né, denunciando. E aí, elas já fizeram lá os meios de denúncias, as hashtags, para engajar nas redes sociais, né, para denunciar mesmo. Então, este processo de ter que vir à sociedade e usar dos meios, porque se os indígenas não estivessem usando esses meios, a gente já tinha dizimado. A gente já estaria, como muitas pessoas falam, que, né, nos Estados Unidos eles dizimaram todos os povos. E isso é reproduzido aqui no Brasil, e à vontade de muitos, né? Os fazendeiros, sobretudo, falam muito isso. Lá nos Estados Unidos eles mataram todos os índios, né? Por que a gente não mata aqui também? Né? Que é um absurdo. E ocupar espaço é fundamental. Hoje a gente tem uma líder, uma parlamentar, que é a Joênia, né, que está aqui no Congresso Nacional como deputada federal, e outro ponto importante para a gente ocupar espaço seria através da política. E a gente éramos 11 milhões, e se tivesse 11 milhões de indígenas hoje, a gente conseguia eleger muitos parlamentares, mas eles dizimaram os povos, né? Então a gente está com menos de 1 milhão, como é que a gente elege, né? E aí a gente tem, graças a Deus, conseguimos eleger a Joênia, e ela foi eleita. E a Joênia tem uma história interessante dela, que ela foi uma das primeiras advogadas a advogar no Brasil, né? E eu fiquei sabendo esses dias, até por intermédio do ex-presidente da OAB Nacional, que é o César Brito, né? Na época, a OAB, não sei se era a Minuscure do caso do Raposa Serra do Sol, e a Joênia ia defender, né? A primeira advogada a defender o seu povo. E aí ela foi fazer a defesa no STF, e ela fez a defesa com pinturas indígenas, né? E aí no outro dia, os advogados tiveram a audácia de entrar com um processo disciplinar para disciplinar a advogada, porque ela não poderia estar defendendo o povo com traços de guerra, né? Para você ver como é que é. E aí no outro dia o César Brito entrou como presidente da OAB, da Ordem dos Advogados. Ele entrou falando que não, né? Que não, aquilo não tinha cabimento, porque senão a gente teria que caçar todos os outros advogados que se defendem com uma cruz no peito, ou então com um judeu que representa numa sustentação oral com um instrumento religioso na cabeça. Então ele foi uma pessoa muito, muito sábia e que eu tenho uma relação muito próxima com ele. E assim, esse caso da Joênia é um dos casos que mostra que o povo indígena tem que mostrar a cara e tem que ocupar espaço na cidade, sabe? A gente está muito feliz com o trabalho que ela desenvolve, mas vê que não é o suficiente. Ela estar ali sozinha não é o suficiente. É uma que está, né, com o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, né, que dá todo o apoio aos povos indígenas. Importante falar que o CIMI, apesar de ligado à Igreja Católica, a Igreja Católica não tem nenhuma aldeia. Né? Em nenhuma aldeia do Brasil você vai ver uma paróquia. Você pode ver outras igrejas, mas não vai ver uma paróquia. O CIMI é como um apoio, né, aos povos. E é isso.
Sim. Bruno, infelizmente esse assunto a gente deveria estar aqui debatendo horas e horas, mas nosso programa já está acabando. Eu fico muito feliz de trazê-lo aqui, da gente abrir esse espaço para falar sobre o conhecimento ancestral, toda essa resistência indígena. Então eu estou muito feliz de tê-lo aqui, muito obrigada pela sua participação. E você tem algum recado para quem está nos assistindo aí ao vivo? Bom, eu gostaria de mandar um abraço, né, para o meu povo lá no Mato Grosso, meus familiares, Canelas, que estão na retomada lá, né? Gostaria também de mandar um abraço para as pessoas no Santuário dos Pajés, né? Fretiá, Márcia, Júnior, que me receberam lá na casa deles. E é isso, eu fico muito agradecido de ter recebido o convite aqui da TV Comunitária. Foi muito bom o bate-papo e espero que as pessoas elas se sensibilizem mais com uma causa indígena, que é uma causa urgente e que tem povos e pessoas morrendo, né, a todo instante. Sim, muito obrigada, Bruno. E antes de acabar o programa, eu gostaria de lembrar, como a gente já conversou aqui, da morte do indígena Paulino Guajajara, na última sexta-feira, em uma emboscada. Ele foi morto a tiros, assassinato, lá na terra indígena Araribóia, no estado do Maranhão. A TV Comunitária, ela se posiciona e responsabiliza o Estado e o governo federal por essa morte e ela cobra proteção para os povos originários. Paulino Guajajara, presente. Até a próxima. Presente.